Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre esse mercado da bola do Flamengo e a novela Thiago Almada que ninguém aguenta mais. Mas eu descobri qual é a oferta do River Plate para o jogador, a oferta do River Plate para o Atlético de Madrid e também descobrir detalhes do que oferece o Flamengo, viu? E será que o Flamengo vai continuar esperando pelo Thiago Almada? A gente tem algumas coisas sobre isso para trazer aqui para vocês. Vamos falar sobre o Lohan, porque alguns dias aqui no canal, na semana passada, a gente falou sobre o interesse do Granada e hoje alguns veículos também trouxeram. Tem o Matias Vinha e muito mais aqui no nosso canal. Eu sei que o torcedor está ansioso por reforços, né? O Flamengo tem 4 dias para contratar alguém, para colocar em campo, para poder colocar em campo no jogo contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores. E a gente vai falar sobre todos esses assuntos aqui com vocês a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito, muito, muito importante aqui pra gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda também a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Então, solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho também para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui, tá? Vamos lá, então, porque aqui vocês sabem, a gente vai sempre direto ao ponto. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a gente vai sempre direto ao ponto, que aqui é sem mimimi. E vamos começar falando, então, sobre o Lohan, porque quem acompanha a gente, na semana passada, a gente trouxe aqui, falou sobre esse interesse do Granada no Lohan. Os espanhóis procuraram o Flamengo com interesse em um empréstimo... Ops, perdão, galera. Com interesse no empréstimo gratuito, né? O time espanhol sugeriu um empréstimo gratuito, o que num primeiro momento não agradou muito o Flamengo. O Flamengo não descartou emprestar, mas o Flamengo gostaria que os espanhóis pagassem um valor pelo empréstimo. Por exemplo, quando o Lohan foi emprestado para o Pisa da Itália, os italianos pagaram 500 mil euros pelo empréstimo e o empréstimo tinha uma cláusula de obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos do Lohan em caso de metas atingidas. O valor estava fixado em 4 milhões de euros. A informação que eu tenho é que o Flamengo não descarta, né, o empréstimo, como eu já tinha trazido aqui para vocês, mas a ideia do Flamengo seria que o Granada ou o time que tivesse interesse no empréstimo do Lohan pagasse por esse empréstimo, enfim, atrelasse alguma condição ali à obrigação de compra. As conversas estão acontecendo, o Flamengo está aguardando uma nova oferta aí do Granada e vamos ver o que acontece, né? Tem muita gente que gostaria que o Lohan ficasse. Quero saber a opinião também da galera aí, se quiser deixar aqui no comentário o que vocês acham. Vocês acham que o Lohan deveria ser mantido no Flamengo, pelo menos até o final do ano? Enfim, deixa a opinião aí de vocês. A gente também trouxe aqui, inclusive em primeira mão para vocês que acompanham aqui o nosso canal, sobre o Matias Vinha, né? A gente trouxe a informação de que o River Plate tentou devolver o Matias Vinha para o Flamengo, tá? O Flamengo não aceitou uma devolução sem que o River Plate pagasse a multa, que é um valor que está em contrato, e além de pagar a multa, o River Plate teria que pagar todos os salários do Vinha até dezembro, quando termina o empréstimo. O River Plate foi lá e afastou o Matias Vinha. O Matias Vinha vem treinando separado, tá encostado lá e vem treinando separado. A gente trouxe isso para vocês. E o staff do Matias Vinha está se movimentando, tentando aí um novo clube para o Matias Vinha. É bom destacar aqui para vocês que o River Plate também pagou uma quantia de 500 mil dólares pelo empréstimo do Matias Vinha, né? Mas o Matias Vinha não conseguiu também jogar lá no River Plate e a situação do Matias Vinha ficou complicada. E a informação que eu tive foi essa: o staff do Matias Vinha está procurando um novo clube
né, para o Matias Vinha, já que o Flamengo não aceitou essa devolução nos termos que o River Plate gostaria que aceitasse. Vamos ver o que acontece nos próximos dias com o Matias Vinha. Agora sobre Thiago Almada, novela que ninguém mais aguenta, novela envolvendo o Thiago Almada, o José Boto, que no final de semana esteve na Argentina, né? Esteve lá na Argentina, esteve com o empresário do Thiago Almada, deu entrevista no aeroporto, no retorno, enfim. Como eu já vinha falando aqui para quem me acompanha, o grande impasse, o grande entrave nessa situação é a questão financeira, né? O Flamengo deixou claro que não vai entrar em leilão e o Flamengo entendeu que o River Plate começou a tentar fazer um leilão e o staff do Matias Vinha se aproveitando da situação, porque o Flamengo fez uma oferta, né? Depois, na verdade, o River Plate fez uma oferta, o Flamengo fez a oferta dele e o River Plate foi lá e cobriu a oferta do Flamengo e o staff do Matias, o staff do Thiago Almada deu uma pressionada no Flamengo para o Flamengo aumentar os valores. E aí o BAP, presidente do Flamengo, não liberou a verba, disse que não é para esticar mais a corda, né? Não vai aumentar o BAP, pelo menos até então. Terça-feira, 4 de agosto, noite dessa terça-feira, a decisão do BAP foi de não aumentar a oferta. A oferta do River Plate para o Matias Vinha é de 5 milhões de dólares por temporada, o que dá mais ou menos aí 2 milhões e 100 mil reais por mês na cotação do dólar de hoje, tá? Essa é a oferta de salário, só de salário, isso é só de salário para o Thiago Almada, 2 milhões de reais a 2 milhões e 100 mil reais por mês, 5 milhões de dólares por temporada livres só para o Thiago Almada. A informação que eu tive é que a oferta do Flamengo gira em torno de 1 milhão e 700 mil a 1 milhão e 800 mil. Está mais ou menos aí uma diferença de 300 a 400 mil reais entre as duas propostas. A ideia, por exemplo, do staff do Thiago Almada seria que o Flamengo aumentasse essa oferta para 2 milhões e 500 mil reais. 2 milhões e meio de reais, fazendo do Thiago Almada ali top 3 maiores salários hoje do Flamengo. E aí eu escutei muita gente ao longo do dia falando: mas o Flamengo paga isso para o Saul, que é reserva, quase não é utilizado. Só que as pessoas esquecem que o Saul, né, o Flamengo não precisou comprar o Saul de ninguém. O Saul rescindiu o contrato dele na época com o Atlético de Madrid e veio para o Flamengo. Então ele teve direito às luvas. O salário do Saul implica o salário mais luvas de um jogador que estava livre no mercado, tá? Tem esse ponto aí. E neste momento não tem proposta para o Saul sair. O Saul é um jogador do elenco do Flamengo, então ele continua recebendo o salário dele com as luvas. E mesmo se ele sair em algum momento, dificilmente o Flamengo vai ter que deixar de pagar as luvas para o Saul. Então, a oferta do River Plate para o Thiago Almada é uma oferta de 5 milhões de dólares por temporada, né? O Almada seria o maior salário do River Plate, ao lado do Angel Correa. O Angel Correa, que acabou de chegar no Atlético de Madrid, o salário dele é 4 milhões de dólares a 4 milhões e meio de dólares por temporada. Então, o Thiago Almada ficaria acima do Angel Correa, que inclusive é o mesmo empresário, tá? O Angel Correa, que acabou de chegar no River Plate, tem o mesmo empresário do que o Thiago Almada. E, de novo, muita gente perguntando, o River Plate tem essa grana toda para oferecer? O que dizem lá na Argentina, e pessoas que eu conheço do dia a dia do River e tudo, é que sim, o River, vale lembrar, gente, pagava para o Galhardo, o técnico Galhardo, 7 milhões de dólares por temporada de salário. Então não é uma novidade grande para o River pagar um salário tão alto, tá? E eu quero também saber a opinião de vocês. Se vocês fossem dirigentes do Flamengo, se vocês esticariam a corda,
vale 2,5 milhões pelo Thiago Almada. Enfim, o José Botto deixou claro, se reuniu com o staff do Thiago Almada, deixou claro a oferta do Flamengo, falou sobre o projeto esportivo do Flamengo, que o Almada chegando no Flamengo, jogando muito bem, se destacando, poderia se valorizar dentro do Flamengo, receber aumento depois, mas que neste momento o Flamengo não mudaria a oferta salarial, que já considera uma oferta salarial muito boa para o Thiago Almada, uma oferta que colocaria aí o Thiago Almada entre os maiores salários do elenco do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Quero muito saber a opinião de vocês. E eu vi muita gente me perguntando, Raíza, o Flamengo ainda vai esperar o Thiago Almada? Cara, isso não é uma informação, mas é uma percepção minha, tá? Por tudo que eu vi e por tudo que eu ouvi nos últimos dias, eu acho que o Flamengo já negocia com outro jogador ou jogadores e vai contratar quem fechar primeiro, seja o Thiago Almada, seja outro jogador. A gente tem que trabalhar para descobrir esses nomes. E é muito bom deixar claro que não é porque a gente não trouxe nomes aqui que não tenha conversas. Em outras janelas de transferências, alguns nomes, o próprio nome do Saúl, a gente não ficou sabendo, nós, imprensa. Né? A negociação, a gente só ficou sabendo quando a negociação já estava sendo concluída. Então, também tem que entender isso. E eu acho que, assim, pelo que eu vi e ouvi nos últimos dias, eu acho que o Thiago Almada já não é prioridade do Flamengo como foi nas últimas semanas. A proposta do Flamengo está lá na mesa, né? Mas eu acho que o Flamengo já está buscando outros nomes e vai contratar quem fechar primeiro. Seja o Thiago Almada, seja outro jogador, tá? O BAP, inclusive, recentemente chegou a dizer que o Flamengo tinha mais de 8, 9 situações em conversas para poder fechar 2 a 3 reforços. Isso foram palavras do BAP. Eu sei que o torcedor está chateado com o presidente, o torcedor não está mais levando a sério as coisas que o presidente está falando, né? Porque essa demora por reforços, o Flamengo tem pouquíssimos dias aí para inscrever alguém para esse duelo contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores, mas a minha percepção é essa, de que o Thiago Almada já não é mais aquela prioridade máxima do Flamengo e que o Flamengo já está negociando aí com outros jogadores ou jogadores e vai contratar quem fechar primeiro, porque vale destacar aqui, hoje o Flamengo não vai investir mais de 20 milhões de euros em 2 jogadores. O Flamengo hoje vai trazer um jogador nesse valor aí, 20, acima dos 20 milhões de euros, e os outros jogadores vão ser contratações mais modestas, pelo menos esse era o planejamento para essa janela de transferências. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também, porque a gente vai correr atrás desses outros nomes aí que estão negociando com o Flamengo. Beleza? Grande beijo. Tchau, tchau.